Do lado das organizações, a gente já sabe que existe esse atrito entre geração Z, mercado de trabalho, empregadores, lideranças, enfim, forma de trabalhar. O que falta para as empresas se adaptarem? E as que já estão se adaptando a, enfim, a esse acesso mais fácil a essas pessoas desse grupo, o que estão fazendo? As empresas reclamam de falta de comunicação, atrasos, não respeito a hierarquia, como o Alexandre citou. Mas o que está sendo feito? Porque demissão gera custo, você tem aí alta rotatividade. Então, é um custo para as empresas. Então, o que está sendo feito? É mais fácil demitir ou se adaptar? Posso pegar? Claro. Tem algumas coisas muito, muito importantes aqui. Que vou só pegar um gancho do começo da nossa conversa. A gente não pode alocar nem no ente CNPJ, nem no ente CPF, nem no ente parental, a responsabilidade por algo sem trazer o arcabouço social junto, né? Então, a gente também vai ter que dar conta. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente também tem que falar da qualidade do transporte, da qualidade da segurança, né, da qualidade da educação e assim por diante. Quando a gente começa a entender o que dá para fazer e o que não dá para fazer, a gente vai precisar colocar o tempo na equação. Dá para fazer muita coisa, porque eu costumo dizer que tirando o sol que sobe, o sol que desce, as estações que se sucedem, todo o resto foi a gente que inventou. Então, a gente pode desinventar ou a gente pode reinventar alguma coisa diferente. Só que isso leva tempo. E aí eu também costumo dizer que no capitalismo não dá até ter que dar. É por aqui que eu quero, de fato, responder a sua pergunta. Por quê? Eu vi, no começo da pandemia, empresas que se negaram a testar home office por 20 anos virarem a empresa inteira em 15 dias. Elas se negaram por 20 anos a testar home office com gerente, né, liderança, etc., porque não vai dar certo. Elas tiveram que virar em 15 dias para não morrer. E a gente bem aqui com a pipoca, né? Falando, chegou a hora. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Então, eu costumo dizer, e o que a gente teve na pandemia nem foi uma experiência de home office, foi uma experiência de confinamento. Montei até uma matriz para dizer, é claro que todo mundo vai querer voltar pro presencial, né? Quem manda, porque aquela experiência de produtividade da pandemia, em que a gente não tinha mais nada para fazer do lado de fora, ela não vai ser refeita nunca. E as empresas estão com esse registro de produtividade do confinamento e não do home office, né? Então, entendido isso, a gente tem que entender que no capitalismo não dá até ter que dar. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de gerações, as empresas não vão fazer, não vão ouvir, não vão ceder, não vão até não ter mão de obra qualificada para posições que são muito sensíveis. Porque para posições que a gente ainda acha que não são sensíveis, tipo operações metalúrgicas, operador de torno, etc., tem turma no Senai fechando. Porque não tem jovem para fazer curso técnico para metalurgia. Então, por mais que a IA chegue, por mais que a gente fique falando dessas coisas todas sutis, a gente ainda vai depender de uma geladeira. Ainda vai ter que ter arroz no supermercado ou para entregar na sua casa, entende? Então, essa matéria 3D, esse barro, né, como eu costumo dizer em ciência da religião, do qual nós somos feitos, ainda vai depender de uma estrutura que você não vai ter caminhoneiro num país que é cortado por rodovias e não tem malha ferroviária. E aí, caminhão ainda não dá para dirigir sozinho, entende? Carregar, descarregar e etc. Então, não dá até ter que dar. A minha resposta direta para você é: vão ficar fazendo programas, muitas vezes um washing assim, né, para aparecer no LinkedIn, e às vezes até algumas iniciativas muito honestas, mas que vão entrar em rota de colisão com essas 4 grandes coisas, de fazer mais com menos, etc. E só que a hora que não tiver, aí vai falar assim, então tá bom, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa. Porque as reivindicações da geração Z, elas fazem sentido. Não no tempo que a gente pode entregar para elas. Ou não na forma. Ou não na forma. Então, só que a questão é, a gente precisaria abrir escuta para encontrar os meios de caminho que não necessariamente são no meio. O problema é, a gente tem tempo se a gente tá fazendo daily toda segunda, 8 da manhã? E acho que é o tempo e também a disposição, né? Existe uma preguiça das relações. As pessoas realmente estão desengajadas em criar conexão umas com as outras. Elas estão desinteressadas dos outros seres humanos. Então, você começa a escutar e a pessoa já vai desengajando, ela já olha o celular e isso tudo vai ficando muito evidente quando a gente percebe que o trabalho volta para algo muito antigo, que era ser só um instrumento de ganhar dinheiro.
Aí você fala, nossa, foi assim que tudo começou. O trabalho era, né, o trabalho organizado, pós-revolução industrial, era isso para ganhar dinheiro. Aí a gente caminhou, começou a discutir o trabalho como lugar de identidade, desenvolvimento, e agora a gente está voltando, de alguma forma com uma anestesia para não doer tanto. Eu só trabalho aqui. Não tô aqui para fazer amigo. Gente, trabalho nunca é só o trabalho. Né? O trabalho é um lugar de experiência do viver, e é onde você forma a sua identidade. Então falta ao jovem, aí sim específico da geração Z, porque ele é o jovem de hoje. Faltaria no jovem das outras se fosse naquela época. Falta conhecimento para entender o impacto que tem esse largar a mão da relação com o trabalho, que é diferente da relação de trabalho. Relação com o trabalho é a sua experiência com a sua capacidade criativa colocada no mundo. Pode ser sua relação com fazer esforço, ginástica, cuidar do filho, falar com os pais, recolher o lixo na rua, secar a louça, também a sua melhor planilha Excel, sua melhor apresentação, seu melhor debate. Sua relação com o trabalho é como você vê sua experiência com o material, com o mundo. A relação de trabalho é, como a Ana falou, o jeito que a gente inventou o trabalho. A gente inventou os cargos, a gente inventou os horários, a gente inventou os salários. E isso precisa ser renegociado. Mas, para eu renegociar com sustentação, a relação com o trabalho tem que estar lá. E ela não está.